Agora, é até engraçado pensar isso, porque quando a gente olha pra anos atrás, eu sinto que o medo era de que Matrix, que é essa lógica da simulação, em que hoje a gente fala de metaverso, de alguma forma as máquinas sugando as nossas energias literalmente dentro da história. Esse era um pouco do medo, que é um medo muito popular na filosofia, que é o quanto a gente pode confiar no nosso discernimento, nos nossos sentidos para olhar para a realidade. Mas aí, se isso era um grande medo, isso eu sou maluco, e se isso aqui, no final de contas, é uma máquina dominando a gente... Hoje, parece que isso não é mais um problema, porque de alguma forma a gente entende que as máquinas dominaram a gente de algum modo. Eu vi recentemente, acho que foi hoje até, um vídeo seu, de uns 10 minutos, eu acho, falando de inteligência artificial. Esse medo das máquinas dominarem, a gente está muito centrado nisso, nas inteligências artificiais. Isso é, de fato, uma ponte para a distopia, que não tem jeito. Tem que aceitar isso ou não? Ou essas inteligências artificiais aí e as máquinas estão mais do nosso lado ainda do que propriamente dominantes da gente? Do nosso lado de forma alguma, né? Acho que assim... As máquinas. Não, as máquinas, nem quem controla elas está do nosso lado, né? Ninguém tá do nosso lado nessa, né? Enquanto indivíduos, tá todo mundo contra a gente. Cara, eu acho muito doido, porque Matrix é um filme que ele é sempre muito atual, né? De todas as maneiras. Acho que até que você tá falando de alegoria da caverna, né? Você tá falando de Platão. Então, assim, é um filme com uma base filosófica milenar, que obviamente vai sempre ressoar, porque afinal ressoa há milhares de anos, porque não hoje. Mas, em especial, eu tenho pensado muito sobre o papel da inteligência artificial em estabelecer essa metáfora de Matrix de uma forma cada vez mais nítida, assim, cristalina, que é justamente ela se alimenta de nós para então... para nos dar o sonho, né? Para produzir uma Matrix, uma simulação de realidade enquanto ela suga a gente, né? É muito louco pensar como a gente tá num nível quase literal do Matrix, né? Pensando que a coleta de dados que a gente passa hoje é um processo de sucção, né? É um processo de raspagem cada vez maior. Eu tava vendo um dado, eu preciso confirmar o instituto, mas isso é uma coisa muito falada em muitos lugares, né? O principal uso do ChatGPT é terapia. E aconselhamento. Principal. Em muitos lugares é o principal. De 24 para 25 estourou. Então, assim, você já tem dezenas, se não centenas de aplicativos de companions de inteligência artificial, né? A gente pode falar que a gente vive uma epidemia de solidão, o que quer que seja, né? Porque individualização, telas, tudo que a gente já falou, que acabam ruindo o senso de coletividade, socialização, uma série de coisas. Muita gente fica de fora desse mundo. Quando você pensa que você tem os seus dados mais íntimos, porque é isso, no final de contas, a sua relação com o ChatGPT, seja de aconselhamento terapêutico, seja de mandar o extrato do seu banco para ele organizar em planilha, como eu faço, é de entrega de dados. Sim. Ele tá fazendo um trabalho para você e ele tá coletando seus dados. A gente nunca na história teve uma capacidade de processamento de dados tão grande. Então, assim, se há 5, 10 anos atrás a gente botava informação na internet falando, milhões de pessoas botando isso aqui, milhões de pessoas escaneando a sua cara, milhões de pessoas entregando a sua voz, milhões de pessoas rastreando para onde vão. Agora essa informação ela é hiper utilizada e processada por máquinas com muita velocidade que conseguem produzir um perfil de você, né, no digital. Então, cada vez mais a gente vive terminalmente online, como falou o André Alves do Float Vibes, que não é nem mais cronicamente online, é terminalmente online, né? A gente não sai do telefone, a nossa existência digital, ela precede muitas vezes a física, ou seja, ela é mais importante do que a física, que é o que o Baudrillard fala, que o mapa precede o território, né? Então a simulação, o simbólico precede o real. Eu acho que é um ponto bacana de falar sobre a relação mapa-território aí, de o que vem antes de quem, porque intuitivamente a gente pensa primeiro no território, depois a gente descreve ele. Exatamente, né? O que significa? O que é isso de um mapa vir antes do território? Vou tentar falar de um jeito hiper didático, né? Então talvez eu perca algumas coisas aí do Baudrillard. Mas é porque ele abre esse livro, Simulacros e Simulações, com uma história específica que não é dele. É uma coisa grega, que eu esqueci de quem é até agora. O que é mais real hoje, né? O mapa mundi que você vê ou a forma do mundo de fato? Porque você sabe muito bem, primeiro, que o mundo não é daquele jeito, né? O mundo, ele é um globo. Segundo, que até se você deitar esse globo, ele não tem essa configuração. A Europa é muito menor. A África é muito maior. A América do Sul é muito maior, né? Então, a configuração daquilo ali tá completamente errada e equivocada. E ainda assim, aquela representação simbólica do mundo é muito mais verdadeira para você do que o tamanho e a extensão do mundo de fato, ao qual você sequer tem acesso.
Então, o mapeamento e o desenho das linhas territoriais do mundo é muito mais verdadeiro para você do que a própria realidade territorial do planeta. Ou seja, o mapa precede o território. Você percebe o mundo a partir de uma noção simbólica dele, de como ele está representado, e aquilo é mais verdadeiro para você do que a noção verdadeira. Quando a gente pensa no digital preceder o físico, o que eu quero dizer é que os nossos avatares digitais, as nossas performances virtuais, elas precedem a nossa existência física. Até porque elas estão colocadas numa lógica algorítmica, então elas têm mais alcance, muitas vezes se viralizam, você está interagindo com mais gente que você não está vendo no seu dia a dia, né? Então você tem centenas de amigos que você está vendo o tempo todo no digital, que você não está nem encontrando no físico, né? Muitas vezes. Essa noção é muito importante para a gente sacar que a internet é uma segunda coisa, ela é uma camada sobreposta, ela é hiperreal, ela é mais real do que a própria realidade, né? Esse campo de batalha que é a internet, essa simulação de realidade que é a internet, aí eu acho que entra muito a questão do Matrix. A gente hoje vive nessa simulação de realidade, ela é mais verdadeira pra gente em muitos aspectos do que o físico, né? Da nossa sociabilidade, dos nossos afetos, de muita coisa. E ela só consegue se estabelecer a partir disso sugando da gente os nossos dados. Agora na sua fronteira mais íntima, que é a da nossa pessoalidade, quando antes não se tinha acesso, era criptografado, em tese, né? Agora você tá dando isso de graça pro ChatGPT, falando sua decepção amorosa e escutando um espelho cognitivo cuspir uma coisa distorcida pra você de volta, que é um absurdo, né? Então, assim, de todas as distopias, eu acho que a gente já está no Matrix, né? O que vem em seguida eu não sei. Eu não sou tão pessimista assim, né? Eu acho que a gente vai passar por uma turbulência horrorosa, mas eu acho que a gente segue. E eu acho que todo movimento de placa tectônica desse tamanho tem grandíssimas oportunidades também, porque mesmo as ferramentas não estando do nosso lado, a gente tem domínio dessas ferramentas, né? Pra bem e pra mal. A gente se utiliza dessas ferramentas, né? A gente tem controle sobre elas em algum lugar. A dúvida é quando a gente fala de quem, é de quantas pessoas a gente tá falando também, né? Sim. Eu acho que só concluindo uma parada que é... O meu medo da revolução das máquinas por exemplo, tem uma história, uma suposta história de que no Google teve eu escutei isso no Calma Urgente, acho que foi o Bruno Tortor que falou, que no Google um assistente de IA do Google foi integrado ali como teste interno. Esse assistente encontrou nos e-mails do cara um caso extraconjugal e chantageou o cara. É recente essa história. É recente. Chantageou o cara pra que ele fosse mais produtivo, alguma coisa do tipo, né? Fez uma chantagem com ele a partir das informações de caso extraconjugal que ele tinha. A gente acha que a gente não tem teto de vidro na internet, né? Porque a gente, sei lá, eu não tenho um caso extraconjugal pra ser exposto. Mas a gente não sabe o que vai ser exposto e distorcido e utilizado pela máquina contra a gente, né? E o poder que a gente não tem ideia do poder dessas máquinas ainda, né? Que vai desde, enfim, vazar, sei lá, dados bancários. Exatamente. Eu não tô nem falando na esfera pessoal, necessariamente. E se for na esfera pessoal, às vezes não é uma traição, às vezes sei lá, uma mega intimidade, um trauma de infância, que você se sentia hiper humilhado se aquilo fosse público em algum momento, né? Agora, assim, o quanto... E o que prometeu o seu grande cânone ali das distopias, né? Black Mirror, que vai fazendo, né, episódio por episódio. Eu fico, enfim, pensando até o quanto ela, de repente, perdeu o sentido, a série. A série perdeu o sentido rápido, porque antes parecia... Virou um jargão, né? Não é muito Black Mirror. E hoje parece que Black Mirror é o contrário. Black Mirror é que agora, de fato, emula o que a gente já tá vendo. Cara, a velocidade distópica do mundo é tão grande que a série não acompanha, né? A produção da série, sim. E também a série tem que competir na lógica de algoritmo, né? Então ela também perde uma qualidade muito grande de roteiro e de aprofundamento que ela poderia ter e que ela tinha nas primeiras temporadas, justamente porque ela precisa tá competindo com o estímulo, tá competindo com outras séries, tá competindo nesse fluxo, né? O Black Mirror, pra mim, a coisa mais inteligente do Black Mirror é o nome. Chama brilhante. Cacete, né? Um nome absurdo, acho assim, pra época. A primeira temporada tem algumas coisas que eu gosto. Eu nunca gostei muito de Black Mirror, mas tem alguns episódios que eu acho bizarros, assim, né? De incrível. Eu gosto mais da premissa do que da execução. Exatamente. Né? Tem alguns episódios que eu acho especiais pra caramba, assim, né? Acho que até o San Junipero, né? Que é o mais premiado, dos clássicos, assim. Tem muita coisa interessante. Tem outras que eu acho horríveis, assim. Tipo aquela do negócio que você guarda todas as memórias com o olho. Do olho. Eu acho que toda a sua
Ah, enfim. Mas sabe que eu acho que de Black Mirror e desse programa, o próximo programa, né? Porque o Black Mirror ele é meio que um Twilight Zone reinventado tecnológico, né? Eu acho que o próximo programa que vier de hipóteses sobre o mundo vai ser obrigado a sonhar de novo. Isso eu acho interessante. Porque o Black Mirror só é um problema porque ele tem que ser intrinsecamente distópico como premissa, né? Se você dá alguns passinhos pra trás, o próprio Entire History of You, né? Que é o do olho que... Isso. Ou até várias outras paradas, né? Cara, você consegue também imaginar futuros possíveis a partir de uma tecnologia, né? Você consegue imaginar futuros de abundância, né? Você consegue pensar muita coisa diferente, assim. Então, eu acho que a gente vai ser obrigado a voltar a pensar um futuro que não é tão lógico, tão racionalizado, tão achatado, tão... Vai ser ruim por causa disso, isso aqui vai acontecer, né? Eu acho que tem até... dentro do Black Mirror potencial pra isso, né? Tipo, acho que tem alguns... Os episódios que... Pra mim, os episódios que menos se levam a sério nesse lugar de tentar imaginar o mundo como uma coisa negativa e exploram outras dimensões são mais importantes. Tipo... Aquele dos caras, que é da 4ª temporada, dos caras do jogo de luta. Que um deles usa Chun-Li e o outro... Sim. E aí eles se atraem dentro do jogo e começa a ter relações sexuais. Claro que aquilo ali é distópico no nível de descorporificação, o cara tá ali no VR e tal. Mas como exercício de imaginação, muito interessante, né? Então acho que tem um potencial enorme não de um futuro otimista, né? De tipo White Mirror, de uma coisa assim do bem. Não é do bem, mas acho que tem possíveis exercícios de futuro que não são tão drásticos, sabe?